Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Periférico by Cesium, gravado aqui nas instalações da Rádio Universitária do Minho. O meu nome é André Teixeira e terei novamente o prazer de ser o vosso moderador neste episódio, que é capaz de ser dos últimos, pelo menos, em que ocuparei esta cadeira. Que, pronto, não é uma cadeira particularmente confortável, mas é querida. Comigo tenho, como de costume, um magnífico painel, daqueles que só se arranjam uma vez por mês. Todos os nossos painéis são magníficos, eu tenho de dizer isto obrigatoriamente, mas este é magnífico, de facto. Tenho aqui comigo o João Rocha, da Associação Académica e ex-toureiro. Pronto, eu estava aqui a ver o que é que ia dizer, que nós já tivemos de discutir isto, mas ex-toureiro do Sacri. Podes dizer olá agora, João? Olá, boa tarde a todos. Por acaso, como estão? O pessoal fica todo, não sabe dizer qualquer coisa ou não quando eu digo os nomes. Temos aqui a Ana Beatriz Fernandes, também ex-grande presidente do Sacri. Não diria, mas obrigada. Olá e obrigada pelo convite. Obrigado nós. E claro, o Francisco Ribeiro, Adonis da Informática, aqui a representar e a ajudar na moderação deste magnífico programa. Eu gosto muito desse cargo. O Adonis... Agora, o episódio anterior foi a minha entrevista para o cargo de Zé Nuno. Correu bem e deram um bom emprego. Para quem não sabe, o Zé Nuno era quem costumava estar aqui sentado. Muitos parabéns. Mas emigrou. Parabéns. Portanto, foi uma boa entrevista. Vamos ter saudades, Zé Nuno. De facto, sim. Mas quase que já o esquecemos. Agora que temos o Chico aqui no cargo. A minha ascensão a Zé Nuno concretiza-se. Ganhaste o teu posto agora. Consegui impor-me na hierarquia complicada que é o periférico. Isto pode parecer pouco complexo, mas na realidade é uma máquina cheia de coisas e custa mais... Geringonça. Não vamos começar com isso, senão o João sente-se mal. Não. Totalmente confortável. Então vamos dizer que isto é de facto uma geringonça complexa. Mas pronto, como de costume, convidamos os nossos ilustres oradores a trazerem aqui alguns tópicos de discussão, para termos uma conversa clara e calma. Calma não é obrigatoriamente o objetivo, mas pelo menos interessante sobre os tópicos que eles nos trazem. Vamos começar aqui com o João, se ele não se importar. João, não importa nada. O que é que nos trazes aqui hoje, então? Ora bem, trago um tema que está muito na berra, não é? É mais atual do que isto, não se pode classificar, que é precisamente o tema que está a ser debatido. Eu creio que ainda está a ser debatido na Assembleia da República, que tem a ver com as dinâmicas, eu vou chamar dinâmicas, que é uma forma estranha de abordar isto, mas da eutanásia, os diplomas que vão ser ou não aprovados pelos seus deputados, e acho que é um tema atual. E como eu considero que houve pouco debate, embora se diga que o debate foi iniciado há 2 anos, eu acho que houve um debate muito monopolizado. Exato, era isso que eu queria dizer. Portanto, acho que é um bom tema para debater. Eu concordo, de facto, isto está muito atual. Assim já fico mais descansado. Literalmente, concordas? Sabias que eu ia concordar. É um peso que me sai dos ombros. Concordo bastante, de facto. Hoje mesmo eles estão a discutir e a votação a ocorrer, não é? Portanto, é mais atual do que costumamos ter aqui, porque costumam ser coisas um bocado mais gerais e the bigger picture. Mas isto de eutanásia, de facto, tem dado muito que falar e concordo também que não houve de todo debate suficiente. 2 anos, eu não me lembro de ouvir isto ser falado em ambiente público, pelo menos, a não ser muito recentemente. Portanto, esses 2 anos não passam de questões mais publicitárias do que outra coisa. Mas o que é que vocês acham? Eutanásia, vamos. Eu vou aproveitar a deixa para dizer que é a razão pela qual eu estou tão mal preparada em relação a este texto é precisamente porque eu acho que este tema, no caso, é porque eu acho que isto caiu um bocado do céu. Eu acho que isto começou a ser um debate sério, com repercussões sérias, com repercussões políticas, no caso, sérias, que eu comecei a ouvir falar que há umas 3 semanas. Muito recentemente. Exatamente. Por isso eu livro-me de qualquer culpa e falta de preparação e ponho a culpa nos nossos governantes, porque... É sempre a coisa correta a fazer. Exatamente. Isso é muito português. Sem dúvida alguma, mas imagina, pronto, és deputada, tens agora de tomar uma decisão. Por algum milagre, a tua bancada parlamentar não te disse como fazer. Portanto, que escolherias?
muito sinceramente, eu se calhar optava por fazer, e isto também foi uma coisa que eu li muito por alto, como fez uma das deputadas do Partido dos Verdes, que foi alegar que não houve tempo nem debate suficiente para ponderar esta questão, e limpava as minhas mãos e seguia em frente. Porque a verdade é que eu não tenho uma posição concreta. Eu acho que há argumentos que me pendem a favor da legalização, muitos, mas tem de ser uma coisa a ser feita com cuidado, até porque nós vínhamos a debater pelo caminho, eu e o João, e não sei se queres falar algumas das questões que nós falamos pelo caminho. O que se vinha a dizer é que, de facto, nós não nos podemos esquecer que estamos a analisar estas questões sobre um prisma de condição de saúde normal, não é? Não estamos a padecer de nenhum problema que nos faça sequer pensar de que precisávamos desta solução, se é que é uma solução. Agora fica aqui a questão filosófica, e uma das coisas que vinhamos a dizer é que não nos imaginávamos sequer a dizer não, é impossível, ou sim, é totalmente possível. Porquê? Porque num cenário de dor, de sofrimento e até de uma doença terminal, que é uma das... Desespero completo. De desespero, exatamente. Aliás, os diplomas vertem sobre essas situações terminais, mas em consciência, que é interessante esta analogia, porque é a própria pessoa que decide, é este o paradigma atual que está a ser discutido, se é que já não saiu o veredito, não é? A rádio não nos permite estar a ver em direto. Nós não sabemos, isto pode ter sido decidido entretanto, mas como isto só será lançado mais tarde, portanto o pessoal já vai saber na altura. Pronto, as pessoas ficam a saber que à data de gravação, ao momento de gravação, nós não sabíamos o que é que ao certo tinha sido debatido. É a Assembleia de Schrödinger, não é? Portanto, mas continua. E é um bocado por aí, portanto, mas até que ponto é que as questões que eu mais levanto é precisamente com o timing desta questão. Porque agora, e não 5 anos antes, e não 5 anos depois, e não daqui a 2 anos? O porquê? Isto tem várias motivações. Em primeiro lugar, não foi um tema de agenda de nenhum dos partidos do arco da governação. Estas questões é uma questão clássica do livro das questões fraturantes da sociedade. Seja aqui, seja na Europa Ocidental, etc. Mas o que acontece é que, de facto, não foi um tema de agenda dos programas de governo. Algo que, por exemplo, não aconteceu com uma questão clássica fraturante, que é a interrupção voluntária do aborto, que teve 2 referendos e que os partidos, na altura, incutiram as ideias nos seus programas de governo. O único partido que, pelo menos dos que têm assento parlamentar, que referiu esta questão e a sua posição no seu programa de governo foi o PAN, que, das perspectivas que se tinha sobre as eleições, nem sequer teria assento parlamentar. Acabou por ter um deputado. Portanto, foi o único partido com assento parlamentar que colocou esta questão na mesa. Todos os outros tinham posições mais ou menos conhecidas ao longo da história, mas não vertido em programa de governo. Portanto, é por um lado isso, e por outro, o debate muito elitista. Eu considero que foi um debate muito elitista, porque foi um debate de académicos, de especialistas da oncologia, da saúde, também juristas. Não deixa de ser importante que se ouçam essas pessoas, sim, mas sim, que não elas não compõem o 100% da nossa sociedade. Exato. Ainda bem que induziste esse comentário, porque é importante, e aliás são eles que têm o conhecimento e detentores da ciência, etc. Mas eu considero que uma questão tão fraturante deve ser aberta à sociedade. Portanto, tu metias isto a referendo? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu considero que sim. Porquê? E isto acho que é preciso ter grande humildade democrática para fazer referendos. Porquê? Sim. Em primeiro, o nosso país não é um país de tradição referendária. Não acontece como noutros países que quase que mês a mês, isto figurativamente... Sim, mas agora também está mais na moda os referendos, não é? Sim, e porquê? Porque quando se fala em referendos, fala-se sempre em questões fraturantes. Fala-se na interrupção voluntária da gravidez, fala-se na eutanásia, outras menos sensíveis, como
a regionalização, houve já no passado movimentos em relação a essas coisas, a independência de determinadas regiões, etc. E eu acho que isto é uma questão fraturante. Se o fim da vida e o modus como ele acontece, se não é uma questão fraturante, não sei que questões é que serão fraturantes. Por isso é que eu acho que sim, que o povo devia de ser... E isto sem medo dos resultados, independentemente da minha opinião sobre o assunto, que, se calhar, me clarifico já, não tenho uma posição ainda formada. Também te estás a evadir um pouco, uma Beatriz. Eu tenho... Aliás, eu diria que para a minha posição existe um conflito interno. Existe, por um lado, uma ideologia política, que todos nós temos mais ou menos firmada, e depois existem motivações também... em relação à concepção filosófica da vida e sobre motivações religiosas. Portanto, tenho um conflito interno que ainda não me permitiu ter uma posição que ainda não firmada. Tomaste uma conclusão específica. Eu acho que é fácil... Desculpa a interrupção. Não. Acho que é fácil uma pessoa chegar a um conflito interno porque, independentemente da tua posição, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela ideológica, seja o que for, quando tu te vês confrontado ou te imaginas na pele de alguém que tem um familiar numa situação dessas e te está a pedir: por favor, eu já não aguento mais, acho que é sempre uma situação que te deixa a pensar, não é uma decisão que possa ser tomada de ânimo leve. E eu, por acaso, também acho que, ainda que os referendos sejam uma matéria um bocado complicada e às vezes um campo de minas, porque há desinformação, porque há motivações políticas que atrapalham a própria informação correta, as pessoas deviam ter o direito de expressar a sua opinião. Acho que para além de ter sido uma coisa feita muito em cima do joelho, esta votação, como eu disse há bocado, eu acho que isto caiu do nada. Acho que devia ter havido mais, como tu disseste, deviam ter sido consultadas as pessoas, o povo, as pessoas que ultimamente vão ter de lidar com as consequências desta decisão política que vai ser tomada. Já vi que temos muitos amantes de democracia direta aqui. Ai, sim. Mas se me permites, e sobretudo essa necessidade agudiza-se quando não houve, como já tinha dito, essas incursões nos planos de governo. Portanto, até que ponto, e isso é uma posição, sobre isso não tenho dúvidas, eu não considero neste momento que a Assembleia da República... sobretudo atendendo ao contexto especial, falávamos já na abertura a brincar em geringonça noutro contexto, mas de facto o contexto da Assembleia da República é um pouco especial, é diferente na sociedade portuguesa. Portanto, não havendo presença deste tema previamente, havendo uma miscelânea parlamentar, goste-se ou não se goste, ela existe, é um contexto um bocadinho diferente. Eu não reconheço neste momento, e acho que estas questões fraturantes é das poucas coisas que se pode dizer, não reconheço legitimidade dos seus deputados de decidir com um debate muito enclausurado que aconteceu sobre esta questão, sobre uma temática que, alerto, vai mudar caso seja favorável, independentemente, e isso eu concordo que é um âmbito muito restrito, os diplomas são muito restritos, tudo bem, é só com consciência, etc, etc, mas vai mudar muito a tradição, não, vai mudar muito o paradigma da sociedade, porque nós não somos um país com esta tradição de... Também não somos um país com tradição referendária, é verdade, mas não somos um país com uma tradição de interromper assim as coisas, não é? Eu diria... Quer dizer, não somos um país com uma tradição profundamente liberal nas questões... Pronto, eu diria liberal, que é ver, pronto. Eu percebi e acho que as pessoas perceberam o que é que tu queres dizer. E qual é que é a tua acho posição? Que no meio de tanta discordância na sociedade, pelo menos acho que há uma coisa com qual quase toda a gente concorda, que é que não houve discussão suficiente sobre este tema. No meio de tanta discordância, o pessoal concorda com isso, aparentemente. Isso não impede de ter a minha opinião. Força. Por acaso... Atira. Neste tema, pode ser relativamente novo na nossa esfera, mas até já tem surgido aqui e ali, acho que mais recentemente, acho que foi a Bélgica, isto foi a discussão na Bélgica há uns tempos, posso estar enganado. Para crianças. Para crianças, ok, obrigado. Eu tenho a minha opinião, eu sou a favor da eutanásia, porque, obviamente, sendo ser a favor da eutanásia, não é desprezar aquilo que representa a vida e a existência, não é desprezar isso, e ser a favor da eutanásia
coincide com o dar valor a esse tipo de coisas, que é a vida, não é bem uma coisa, se calhar uma palavra um bocadinho fraquinha para descrever o que é a vida, mas pronto, estão a perceber, eu sou um safo. Não és contra a vida, pronto. Não sou contra a vida, mas sou a favor da eutanásia, porque a decisão acaba por ser, eu acredito que a decisão é de cada pessoa e acho que de facto, como último recurso, e se é de facto o que a pessoa deseja, dado o que a pessoa está a sentir, dada a sua experiência, se calhar duas pessoas na mesma situação, uma opta por pedir fazer o de outra se calhar não. Mas eu não consigo, lá está, daí ser a minha opinião, eu não consigo recusar a possibilidade a uma pessoa que quer isso e que de facto foi diagnosticada com doença terminal e que tudo aponta para que a continuidade da existência da pessoa vai ser em sofrimento e ela considera isso e de facto reconhece e concorda que vai ser um sofrimento. Se a pessoa quiser, eu não consigo ficar bem comigo e negá-lo. E negar essa possibilidade à pessoa. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Por acaso concordo plenamente. Eu vou então também expressar, já que estamos aqui numa confissão. Numa confissão. Eu concordo com basicamente tudo aquilo que tu disseste. Assumo que de facto não houve qualquer nível de discussão suficientemente elaborada, suficientemente aberta para ser feita uma votação já. Acho que, de facto, tendo em conta que isto não estava em manifesto qualquer eleitoral, tendo em conta que isto surgiu um bocado do nada, pelo menos para a população, e é a população que tem de ser... Bem, é a parte interessada. Não, é o demos. Portanto, são eles que têm de discutir, não é? Portanto, considero que, de facto, isto precisa ser muito mais discutido, precisa ter plenários públicos, precisa... Nem que sejam pequenas coisas, entrevistas, televisão, não interessa. Precisamos falar mais do assunto. Não é uma coisa que a maior parte das pessoas estejam habituadas a falar ou a pensar sequer e, portanto, há muita gente que ou não tem opinião ou não a tem formado, que vai dar ao mesmo. Mas, sendo assim, no entanto, como as coisas estão, e as coisas estão que está a acontecer uma votação, e havendo essa votação, eu também estou como o Chico e diria que sim. Precisamente pela questão de que eu não consigo perceber a necessidade, mesmo que seja uma necessidade moral ou religiosa, de negar a alguém que sabe que efetivamente vai falecer e que não vai conseguir fazer quase nada até lá e que vai ser uma existência difícil. Não consigo perceber a necessidade de estar a negar a essa pessoa aquilo que efetivamente deseja fazer com a sua vida, mesmo que seja terminal. Há muita gente que vai muito para as questões das liberdades pessoais, como eu não quero que o governo se meta na quantidade de sal que eu posso tomar. Paternalismo, nudging. Não quero que o governo diga o que é que eu posso fumar ou não. Pronto, isso é aceitável e são posições, mas eu não percebo como é que muita gente acha que o governo não deve decidir que nós não podemos injetar cocaína nas veias, legalmente, pelo menos. E, no entanto, alguém que esteja em sofrimento durante umas semanas e que vai inevitavelmente morrer, não possa decidir não passar por esse sofrimento. Acho que é uma questão de escolha e acho que, tendo em conta as grandes restrições que há nos documentos, a não ser que eu tenha sido iludido pela minha, admito, leitura na diagonal da coisa, acho que não haverá particularmente um problema. Agora, concordo com o João que, de facto, nós não temos qualquer nível de tradição liberal em Portugal. Portugal é um país muito conservador, muito dependente da nossa tradição católica, que não é obrigatoriamente mau. Não estou a dizer que é obrigatoriamente mau, é a nossa tradição por alguma razão, é a nossa construção, a nossa evolução. É uma matriz cultural Exato, inegável. É uma matriz cultural e não devemos negá-la. Claro. No entanto, não devemos também estar presa a ela. Se bem que nessa questão religiosa, se me permites, tens muitos religiosos, pessoas que têm uma determinada confissão religiosa que acabam também a não ter uma posição totalmente definida, sim. Porque há todo um pendor, se quisermos, mais espiritual, por um lado, mas também um de racionalidade / fragilidade humana, de sofrimento. Pois, precisamente. Pronto, é por aí. E se fôssemos por aí, eu sou católico assumido e confesso essa prática, no entanto, também não tenho essa, porque lá está, sou humano, é essa questão. Mas se me permites fazer uma pergunta, força. Acho que verificar que aqui Estou. Porquê é que consideras que tem que haver necessariamente essa presença na lei dessa possibilidade? E por que não olharmos por um prisma contrário e
Porque eu falo isto porque têm sido reclamações de doentes oncológicos, etc., apostar nos cuidados paliativos, não é? Eu ainda hoje lia uma doente oncológica de 78 anos que dizia que querem auxiliar na morte, muito bem, incremente-se os cuidados, a qualidade e a quantidade de cuidados paliativos, porque o que essa doente oncológica, ela e outros, acabam por reivindicar é que a morte é inevitável, como nós sabemos, é natural, seja por questão for, mas querem a qualidade nesse processo, nesse declínio de forças, como dizia alguém recentemente. Portanto, eu apoio completamente a questão de fazer com que os nossos cuidados paliativos sejam melhores. Aliás, eu uma vez infiltrei-me numa aula de medicina. Obviamente, apetecia-me, o que é que eu posso dizer? Então, André. Muito bem mesmo. Quando acordas já apetecer-te infiltrar-te numa aula. Sim, há ímpetos piores. Portanto, não vou falar desse, ok? Vamos manter-nos por infiltrações em aulas de cursos variados. Mas, efetivamente, uma vez infiltrei-me numa aula de medicina e estávamos, vou dizer isto assim, de cuidados paliativos. E eu achei muito interessante a forma como eles efetivamente lidam com a questão, que é muito diferente das pessoas que não estão relacionadas com o campo de saúde, ou pelo menos com a forma como eu pensava na questão. Talvez não seja representativo, mas também não me considero assim tão distante em termos de desconhecimento da área de saúde do que a maioria das pessoas. E a realidade é que o pessoal que está em saúde dá grande importância aos cuidados paliativos. Eles enfatizaram nessa aula em que eu fui em particular a necessidade, a importância, a questão de ser difícil nos hospitais fazê-lo, a questão de ser essencial e a questão de os alunos não poderem renegar a necessidade disso, que muitas vezes muita gente o faz. E é verdade que acho que nós desrespeitamos os cuidados paliativos, mas acho que devemos aumentar o nosso cuidado com isso. Devemos aumentar o nosso apoio às pessoas que estão em estado terminal e às pessoas que sabem que vão morrer. Pronto, todos sabemos que vamos morrer, não é? Viver implica obrigatoriamente um fim. Mas aqueles que têm data para esse fim, acho que precisamos dar um maior apoio a essas pessoas, sem dúvida alguma, e fazê-lo de uma forma social, uma forma mais assumida, uma forma mais orçamental, até diria. Mas isso não está independente. Isso está independente, a meu ver, da questão da eutanásia, simplesmente porque a eutanásia não me parece que seja para alguém que consiga viver, por exemplo, o restante da sua vida de uma forma confortável, se tiver apoio. A eutanásia está em alguém que, mesmo com esse apoio, não o conseguirá. Portanto, acho que são duas questões independentes e, portanto... E que são conciliáveis. Precisamente. É possível continuar a apostar nos cuidados paliativos, reforçar o investimento que se faz nos cuidados paliativos e na própria educação sobre isso, como tu falaste, mas não descartar a hipótese de continuar a falar da eutanásia e de se legalizar, inclusive E depois, se o pessoal se tiver melhores cuidados paliativos e não decidir fazê-lo, pronto, é essa a questão. Nós queremos que... Eu acho que deve existir a possibilidade. Mas, se me permitem, há uma motivação factual para eu ter colocado esta pergunta. Isto porquê? Porque, digamos que há assuntos e temas mais populares do que outros. E no que concerne aos cuidados paliativos, verifica-se, por um lado, no Parlamento, vozes completamente isoladas, se bem com um partido por trás, mas muito... Eu diria que é um bocado mais para inglês ver, se me permitem a expressão. Portanto, existem algumas... há deputados, estou-me a lembrar nome em concreto, que de facto têm essas motivações e é uma das lutas parlamentares que desencadeiam. Mas, e os outros partidos sorriem e acenam, percebem? Porque não é uma questão popular, não é? Pois, não é uma questão popular e o que me parece é que introduzir estas questões é conciliável. Eu percebo, mesmo que seja contra, percebo e acho, aliás, considero que é conciliável. Mas é muito mais fácil este assunto fraturante subir não é ao estrelato, mas ao desígnio normal da sociedade do que estas questões mais... porque são muito complicadas e necessitam, aliás, de grande investimento. A realidade é que eu nunca tinha pensado no assunto até infiltrar uma aula de medicina e temo que a maior parte dos nossos governantes nunca o tenham feito. Mas há uma razão para eles pensarem assim, porque, quer dizer, eles fazem um juramento, que é o juramento de Hipócrates. Sim, portanto, sim.
Eles lá juram, uma coisa que já não acontece, para já não acontece pelo prisma da interrupção voluntária do aborto, mas isso é outro assunto, mas eles juram basicamente uma coisa que não fazem, portanto, é normal que ainda haja essa filosofia da recusa e sobretudo apostar no cuidado até, porque eles juram cuidar e dar assistência até ao último minuto. Portanto, mas isso também é uma questão que entra para o debate, porque quando tu estás a tirar uma pessoa da sua miséria, não acaba por ser ajudar também, não acaba por ser auxiliar. E eu não acho que vá contra o juramento, pelo contrário, eu acho que está incluído. Exatamente. Eu acho que a concepção tradicional do juramento, bem, ela, na minha opinião, já não é cumprida há muito tempo, mas pronto, também há uma atualização das coisas. Mas sim, exatamente, sobretudo quando é consciente, e é isso que os diplomas falam. Sim, porque há ressalvas que são muito importantes de se fazer, que esta situação em particular, este diploma, segundo o que eu ouvi, primeiro há uma coisa que eu acho que é super importante, que tem de ser a própria pessoa a dar o consentimento, a fazer o pedido, no caso. Sim. Isso é super importante. Sem dúvida alguma, senão a coisa... Exatamente, não era eutanásia, exatamente. Tem que se atestar se há consciência ou não. Exatamente. Depois e eu vi que até tem de ser por escrito mais do que uma vez. Eu ouvi 4 vezes. Mas depois, isso é outro problema que eu também aponto, que são 4 diplomas, não é? Sim, até que ponto, por exemplo, uns definem que pode ser administrado por um médico, outros por enfermeiros. Sim, há toda uma variância. Eu acho que todos concordamos que o processo em si não está muito correto. Não. E frágil. E de facto está muito no estrelato sim, político neste exatamente. momento. E está mais movido a isso do que qualquer outra intenção. Tirando, eu creio que não há censura, portanto podemos dizer, chamar as coisas pelos nomes. Tirando o Bloco de Esquerda, que de facto tem este assunto, e aí sim eu percebo, muito na tradição dos temas fraturantes e da sociedade, e uma das lutas, mesmo assim não estava também já, como disse, vertido em programa. Sim, eu concordo. Portanto, eu concordo, está a ser um bocado, é como eu estava a dizer, estrelato político do momento, e é por isso também que a coisa está a ser tão apressada. Isto vê-se nas disciplinas de voto, que há encobertas, como diria ontem alguém. Isso do encoberto... Mas por acaso é uma coincidência teres mencionado os cuidados paliativos, porque eu estava aqui a pensar e até ia dizer alguma coisa sobre isso. Mas diz rápido, que vai de encontro, que já estamos nisto há demasiado tempo. Desculpa. Que vai de encontro até ao que estavam a dizer. Eu não acho que seja conflituoso o investimento nos cuidados paliativos com a legalização da eutanásia. Eu nunca me infiltrei numa aula de medicina, mas como a maioria das pessoas, por outras razões... Eu recomendo, honestamente. Por outras razões, tenho noção do que é que são os cuidados paliativos. Acho que qualquer pessoa que tenha essa mínima noção, e de certeza que há pessoas, infelizmente, têm muito mais noção do que eu do que é isso, reconhecem que são das coisas mais importantes para se investir. Da mesma maneira em que considero que a eutanásia não é para ser aplicada em qualquer situação, claro, e as pessoas têm essa noção, os cuidados paliativos também podem não ser adequados para se aplicar a todas as situações. E há pessoas que se calhar aceitam bem o resto da sua existência nos cuidados paliativos, e há pessoas que para elas isso não é suficiente e se calhar querem outra saída que, na minha opinião, lá está, lhes é negada neste momento e que eu não concordo que devesse ser negada. Pronto, isto muito brevemente queria só dar aqui... E é uma boa forma de fechar o tópico. Nós, pode parecer que não, mas nós já gravamos quase 30 minutos disto. Portanto, voa quando nos divertimos. De facto, a falar de eutanásia e isso tudo. Mas pronto, está aqui uma perspectiva variada, apesar de estarmos em concordância quanto a alguns pontos. É de reflexão e de questionamento. Que eu acho que é essencial e deve ser, e é o que acho que nisto todos concordamos, que é o que principalmente tem faltado neste processo todo. Vai ser engraçado também para as pessoas, quando ouvirem isto, pensarem, porque eles já vão saber os spoilers todos do que se vai passar. Também acho que vai ser interessante ouvirem isto. Olha para estes a discutirem uma cena que já foi fica aprovada. Exatamente. Pois, fica. Tens de nos convidar outra vez para virmos fazer vamos ver. É possível, mas não vamos falar disso antes de terminarmos este. Claro. Obrigado, João. Foi um tema interessante. Que honestamente eu até gostava de ficar aqui mais tempo, mas já passamos mais tempo neste tema do que supostamente seria adequado. O que é que nos estás... Não tens de pedir desculpa, a culpa é minha.
Tudo o que é dito aqui é indiretamente culpa minha, obviamente. Claro. O que é que nos traz aqui, então, enquanto recomendação cultural? Ora, em relação à recomendação cultural, eu trago aqui um pequeno ensaio filosófico de um senhor alemão, creio, se não for, pois os espectadores vão julgar, mas que é o Rob Riemann, se é assim que se diz, que é o eterno retorno do fascismo. Ou seja, isto só resumidamente reflete bastante a questão de que o fascismo não está assim tão lá atrás. E uma questão que é particularmente cara, que é a democracia é tudo menos um dado adquirido. Portanto, existe um trabalho para que ela exista e depois também, e esse é o principal trabalho, que é a manutenção da mesma. E este senhor, de forma filosófica e muito inteligente, com alusões até históricas e atuais, acaba por nos mostrar que o fascismo não é assim uma coisa tão distante e que se houver uma espécie de déficit democrático e adormecimento por parte, sobretudo, das gerações mais novas, isso é uma coisa que acho que é importante, se calhar isto pode mudar um bocado. E acho que é um bom ensaio, é levezinho, isto tem cerca de 60 páginas, com um tipo de letra bastante grande, portanto é leve e é bom para as pessoas refletirem, porque é uma das coisas que eu acho que faz um bocado falta na nossa sociedade, que é tão veloz e as coisas acontecem tão rápido. Pois. E se calhar isto é uma deixa para as pessoas da tecnologia, não me levem a mal, mas... É para ti, Chico. Pois. E então não há tempo para a reflexão, não há tempo para... as coisas acabam por... Quando aparecem também já não há tempo de resposta, portanto... Não, concordo inteiramente. E de facto o fascismo é uma besta escondida por baixo da mesa. Honestamente até estou interessado. Eu estou sempre interessado naquilo que os nossos convidados nos trazem. Mas estou interessado nesse. Foi uma oferta, portanto, que me deram este livro... e olha, foi uma boa oferta. Tens de me emprestar. Empresto, sim. Que eu, honestamente, até estou a precisar de novo material de leitura. Portanto, nada como ler sobre fascismo para animar a tarde de alguém. As hostes. Sem dúvida alguma. E para inspirar espírito animar democrático. Positivamente, senão as pessoas vão pensar que animar... Bem, vão dizer que queremos aqui incitar um processo. Calma. Animar, ir para a rua, berrar, viva a República, como qualquer democrata deveria fazer de vez em quando. Pelo menos no enterro. O pessoal adora gritar Viva a República no enterro. Fico muito feliz. Muito bem, passemos para ti, Bia. O que é que nos trazes hoje? Eu tenho de fazer uma ressalva que já vos fiz a vocês antes de começarmos a gravar, que é, eu tive um texto hoje e como qualquer estudante universitário que se preze, eu comecei a estudar ontem. Desculpa, mãe. Faz sentido. Espero que a minha mãe não esteja a ouvir. Mãe não ouças. E portanto fui procrastinando a escolha do meu tópico e acabou por ser uma coisa que me é muito pessoal e é uma coisa que eu estou muito habituada a falar, que é a questão das médias e do currículo a quando da entrada do mundo do trabalho, a quando da entrada em mestrados, a quando da entrada nesses procedimentos todos. Falo disto porque também é-me muito familiar, especificamente agora, porque eu e o João, podem começar agora a dar-nos parabéns, somos finalistas. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Estava à espera incrível. E como tal, tivemos de tomar a decisão de continuar os estudos ou então seguir para novas aventuras. Espera aí, em teoria eu também sou, e o Chico também. Parabéns! Bem, portanto... Estava a pensar nisto. Estamos todos portanto, a seguir vai haver um jantar. Em teoria. Certeza. Exatamente. De celebração. Só que o que acontece no nosso caso é que, ao contrário de vocês sortudos de engenharia informática, não temos direito a mestrado integrado. E então a decisão acaba por se ramificar ainda mais, o que é péssimo. E nós efetuamos as nossas candidaturas para mestrado, tanto eu como o João. E o que eu me dei conta foi exatamente que os critérios são muito tendenciosos a favor da média, exatamente. O que é que acontece? Eu, felizmente, tenho alguma experiência muito rudimentar na área dos recursos humanos, que é uma área que me interessa muito e que, por acaso, é um mestrado que eu vou seguir. Eu estive na Young Mingo Enterprise, não sei se vocês conhecem, ou se já entrevistaram alguém da Young Mingo Enterprise. Se não entrevistaram, deviam, porque é tudo gente simpática, com muita coisa para dizer. Acho que pelo menos aqui não, mas eu conheço-os. Exatamente. E... sendo de uma junior empresa, eu tive muito contacto com muitas empresas, em particular eu era exatamente do Departamento de Recursos Humanos,
E então falava muitas vezes com pessoal de várias empresas sobre essa questão e, em geral, a tendência é que se dê mais privilégio agora ao currículo. As coisas que nós já fizemos, as atividades em que participámos, aos podcasts para que fomos convidados. Graças a Deus. Este vai direto para a minha linha de cima do currículo. Exato. Não sei se vos deixa mais é a minha contentes. experiência de rádio, portanto. Por amor, Exatamente, digna. exatamente. Peraí, a sério? Isso é incrível. Claro. Qualquer pessoa que vem aqui tem a vidinha feita. Não quer saber. Espero bem que Peraí, sim, foi peraí, por isso que eu aceitei o convite. Dá para meter isto no currículo sequer? Claro. Fogo, isso É a minha primeira experiência de rádio, portanto, eu Exatamente. acho que é digna de Fico- destaque. Naquela Aliás, eu a secção partir de antes da agora, quando- nacionalidade. Exatamente. Isto. Eu, a partir de Quiçá à agora, frente, quando mandar não. currículos, vou mandar um anexo com o áudio desta entrevista. Espero que Eu não acho se que importem. é apenas adequado. Mas, de qualquer das maneiras, a tendência é exatamente, no mercado de trabalho, em particular nas empresas que são mais recentes, que são mais jovens, que têm um enfoque na modernidade, na inovação, é de se dar alguma preferência às experiências. Que mais não sejam experiências associativas, não necessariamente uma experiência profissional remunerada. No que toca às instituições académicas, é precisamente o oposto. Dá-se um enfoque tremendo à média e o que foi um bocado chocante para mim, que andei 4 anos aqui a trabalhar para o currículo e às vezes a estudar nas vésperas do teste. Às vezes. Pois, e de facto Às não vezes. serve tanto quanto devia. Exatamente. Mas também trouxe este tema à baila porque quero saber se isso é o que acontece também no vosso caso, porque Engenharia Informática, sendo um curso muito prático, você já, à partida, se calhar, terá alguma importância aquilo que vocês já fizeram em termos da parte prática, suponho. Vai tu primeiro. Vai tu primeiro. Acho que é assim, por acaso, em concreto o nosso curso está integrado num ciclo de estudos integrado, mas está integrado, por isso aquela Por transição... enquanto. Infelizmente. Por isso aquela transição de licenciatura a mestrado acaba por não estar sujeita a esse filtro Claro. das notas e das médias. Agora, se alguém se candidatar na mesma área a um mestrado separado da licenciatura, vou pôr isto desta maneira, está sempre sujeito Claro. É só média, não é mesmo? a esse filtro, quer queira, quer não. O que eu noto mais na nossa área é, de facto, se na transição para o mercado de trabalho, se de facto se vai ligar a isso ou não. Não. Na área em si, de facto, não se vai ligar. Pois. Porquê? Porque, como se sabe, é uma área em que há mais ofertas de emprego do que candidatos. Por isso, mesmo que ligassem, na prática não se ia sentir. Graças a Deus, a minha média é baixíssima. Isso não se ia sentir de facto. A minha já vou ser irreverente novamente. Força, Vou irreverência. vou meter aqui a minha plenamente de opinião no acordo. meio. A minha perspectiva idealista diz-me que não se deve ligar à média, porque acho que isso não é representativo daquilo que uma pessoa é. Pode ser um indicador, tal como as experiências também podem ser um indicador. Exatamente. É assim que eu vejo as coisas. A minha perspectiva menos idealista diz o mesmo. Ainda bem. Diz o mesmo. É isso. É isso? Ok, então vou eu rápido. Sim, é como ele disse, basicamente. Eu acho que neste momento, para qualquer que seja o curso, qualquer que seja, desde que seja ensino, desde que seja académico, tudo o que eles querem saber é média, independentemente de onde venhas e para o que queiras ir. Mas depois, principalmente no tecido empresarial, eles não estão muito a querer saber. Principalmente no que toca a áreas mais técnicas. Não querem saber particularmente. O mais importante é mesmo o currículo em termos de variedade das coisas que fizeste e, por exemplo, no nosso caso é também aquilo com que trabalhaste. Exato. Eu não sou a pessoa correta para falar do assunto porque não sou de todo um entusiasta da tecnologia, apesar da minha atual da minha atual carreira académica, mas muitas pessoas encontram muito parte do seu tempo a dedicar-se a aprender tipos diferentes de tecnologias, ferramentas e tudo isso, e metem isso no currículo, e isso é muito mais válido que qualquer média que possam ter. E as entrevistas na nossa área, e na área das tecnologias no geral, diria que são também uma parte importantíssima, porque não costumam ser só entrevistas de perguntas tipo, são entrevistas muitas vezes com perguntas técnicas, e a capacidade de resolução na altura também é importante. Agora, novamente, para mim isso não é particularmente bom, porque eu não tenho particularmente desejo de integrar a área da tecnologia, principalmente na área empresarial da tecnologia. Portanto, isso não me ajuda de todo.
Mas muitos dos meus colegas, é como o Chico disse, há simplesmente demasiadas vagas para insuficientes candidatos. Portanto, é relativamente simples. Agora, ascender, isso é uma coisa diferente. Mas a entrada não é particularmente complicado. Não como noutros cursos. Não certamente como no vosso, onde Estamos no cavalo errado. É muito mais difícil. Claro. Não, eu diria que não, mas... Não é o cavalo errado porque é o que gostam, certamente. Por isso, acho Sobretudo na conta bancária raba. Pessoal, isto fica aqui esclarecido. Conta bancária não é tudo, ok? Não. Conta Mas bancária ao não é fim de tudo. contas, A acaba por ser alguma coisa. A minha está sempre muito baixa e eu sou razoavelmente contente. Não és o único. Portanto, no outro dia estava a 7 euros, mas não vamos entrar aqui nas minhas insuficiências económicas. 1,28. Fogo. Quem nunca? Eu já recebi cartas da Caixa Geral de Depósitos por estar em dívida para com a Caixa em 2 cêntimos. Foi assustador. Eles perseguiram-me como nunca me tinham perseguido por ter 2 cêntimos de dívida. Eles gastaram mais dinheiro. Já sabemos onde veio. Exatamente. Eles gastaram para aí, não sei, mas gastaram 4 cartas para aí, várias chamadas telefónicas para me dizer que eu tinha de pagar os 2 cêntimos que eu estava em dívida. Peço desculpa, sim, tenho o registro criminal. Mas sim, acho que as pessoas, mesmo para as entradas nos mestrados, não devia haver tanta ênfase na média, mas honestamente era bastante mais complicado filtrar as pessoas. Claro. Há uma coisa que eu compreendo e tenho de deixar isso muito bem claro, que é, no caso das pessoas que acabaram um curso, no nosso caso, por exemplo, de Relações Internacionais, que queiram seguir um mestrado em Relações Internacionais, faz todo sentido que se tenha em conta a média, porque é aquilo que as pessoas efetivamente aprenderam, são as bases que elas vão necessitar para o resto da sua formação académica. Agora, no nosso caso, por exemplo, com licença, eu candidatei-me a Recursos Humanos apenas, o João candidatou-se a vários cursos de Economia e o que foi tido em conta foi os nossos conhecimentos sobre as guerras, a paz, os equilíbrios do sistema internacional. Portanto, uma leitura de um livro de Tolstói. Exatamente. E para mim, que durante um ano geri uma equipa que eu vi a crescer e muito bem, e que vi a ter ideias brilhantes e a ter iniciativa e, ocasionalmente, ainda bem que o meu mandato acabou e eu já posso contar esta história, a cortar bolos com tesouras, que é uma coisa que requer alguma criatividade. Foste tu! Não, deixa estavam estar. limpinhas. Deixa estar. Eu não vou dizer onde, mas já houve gente... Azai, por favor. Azai não ouviste, mas não. Não, de certeza que não. Tá, tudo bem. Já não nos vão sei, mandar a este Caixa já episódio. está com este podcast na watchlist. Calma, eu já lhes paguei. Ok. Eu tinha suficiente na carteira na altura. De qualquer das maneiras... Ai, desculpa. Não, eu ia só dizer que empatizo, porque e isto, pronto, também não é para dizer, mas vou dizê-lo só por aqui, com fraternização. Já mexi sumo com uma faca. Claro. Porque só havia uma faca, quem é que tem dinheiro para colheres? Portanto, Eu podia partilhar histórias piores, mas acho que é melhor ficarmos por aqui. Atenção, eu acho que Uma todos faca é podíamos. positivo. Eu acho que todos podíamos, mas não... Exatamente, é melhor Quando não. mexeres o sumo com a faca... Exatamente, já é um utensílio culinário de qualquer das maneiras, por Sim. isso. Isto... Só difere da colher na forma mesmo. Mas esse tipo de capacidade de desenrasque eu acho que devia ser mais valorizado. O próprio facto dessas pessoas terem despendido do seu tempo para cortar bolos com facas, com tesouras, eu se calhar estou a bater demasiado neste eu acho que é uma capacidade essencial para se ter. Isto é a falta de açúcar. É bolos por todo lado já. Acho que da mesma maneira que no mercado de trabalho isso já é valorizado, pelo menos na parte empresarial, as instituições deviam começar a acompanhar essa tendência também. Nos casos específicos que eu mencionei, em que uma pessoa muda de área ou muda de curso, pelo menos, não sei o que é que vocês acham. Eu acho que sim, mas não tenho qualquer ideia de como implementar isso de uma forma razoavelmente justa. Portanto, não posso estar a exigir que o façam quando eu próprio não consigo dar. Pois, eu sinto um bocadinho isso. É um bocado consequência do sistema em que estamos. Eu estava para aqui a pensar, eu sou contra, mas não posso ser contra se não consigo dar uma alternativa. Sim, mais ou menos, porque nós fazendo a candidatura anexamos o nosso currículo. Supostamente o currículo é o teu resumo daquilo que já fizeste, das capacidades que foste adquirindo. Sim, o que eu queria dizer é que na minha cabeça o sistema era aquela filtragem mais objetiva que eles fazem com base nos números.
Pois. Isso vê-se em muitas ocasiões, quando nós fomos do secundário para a universidade, em Sim. muitas É isso que eu coisas, ia existe dizer. esse tipo de filtragem. Exatamente. Acho que o problema vem de trás. Sim. E a questão é que, de repente, seria complicado para as universidades justificar, este tipo teve 13. Claro. E foi aceito porque teve este cargo. Este tive 17. Mas pronto, o outro tinha este cargo, portanto vamos deixá-lo entrar. Isto era um Claro. bocado complicado de justificar para as universidades, quando a forma como tu entras para as universidades, em primeiro lugar, é com números que chegam a privilegiando, décimas, exatamente. e que muita gente, o pessoal, vai para outros países ou para o lado oposto do país porque não conseguiu uma décima. Portanto, isto é mais complicado do que possa parecer. Sim, Mas completamente. não acredita, eu gostava que valesse mais o currículo, asseguro-te. Era mais fácil, para mim, pelo menos. Somos dois. Mas teremos de ver como é que a coisa evolui. A ditadura dos números é uma coisa terrível. A ditadura dos números. Somos cada vez mais números e cada vez menos pessoas. Não concordam, pois não? Concordo inteiramente. Sim, Eu também concordo. escrevi recentemente um artigo sobre isso, por acaso. A ditadura da quantificação, acho que era uma coisa assim. Mas deixa-me dizer, em relação a essa dificuldade que tu falaste, se ainda temos... que eu acho que há uma falta de adequação ao modus operandi da sociedade. É um bocado aquela frase, se bem que eu acho bastante radical, não quer dizer que seja negativo, que é métodos de ensino e de aprendizagem do século XIX para alunos do século XXI. Sim, sem dúvida. Portanto, eu acho que a sociedade evolui, pula e avança, como já mais uma versão mais poética, de uma maneira, e o sistema não acompanha. Quer dizer, vemos SVEs a surgir, vemos as soft skills cada vez mais valorizadas pelas empresas, etc., porque vai dar a verdade que a formação estrita académica é um bocadinho insuficiente, porque as pessoas depois também se distinguem com as outras experiências, não é? E as empresas tendem a ter de formar as pessoas a partir do momento em que elas entram. Portanto, a formação académica não é de todo... E sobretudo pela volatilidade que tu tens nas experiências profissionais que vais ter. Não é propriamente a tua área académica que te vai cingir. Isto, se calhar, é aplicado mais à nossa área, que é tão banda larga, como dizia uma antiga diretora da nossa licenciatura, que os contextos em que vais a desenvolver podem até, à partida, não ser muito relacionados, mas prepara-te para este complemento com as soft skills, etc., e esta parte menos literária da coisa, acaba por ser muito importante e distintivo, não é? Porque não sei até que ponto uma pessoa com média 18, que só fez aquilo, não é? Será efetivamente melhor para uma certa posição do que alguém que passou bastante do seu tempo a apostar em coisas diferentes que não se arranjam para simplesmente. Narrar e escrever livros, eu até acredito que sim, mas pouco mais. Pois, e mesmo assim... Só se forem académicos em si também, não é? Exatamente. Eu acho que a academia acaba por chegar a um ponto em que é um mundo à parte. Está completamente distanciada, completamente... fora daquilo isolada que na sua bolha. Está muito, a Exatamente. cena das bolhas também está muito generalizada. Adoro a metáfora Por isso das é que bolhas. há distância entre a academia e a própria sociedade. E temos de pensar até que ponto é que um dia este modelo no qual a academia funciona não vai tornar-se completamente obsoleto. Se reparares, a forma como tem havido muita discussão quanto ao nosso atual sistema educativo. E vai continuar a haver. E eu acho que, eventualmente, ou ele evolui em termos de preparação que dá às pessoas, e mesmo em formas de entrada. Não vamos começar a falar de exames nacionais, mas, novamente, a ditadura dos números e tudo isso. Ou evolui, ou deixa de ter tanto valor quanto tem agora. E se repararmos mesmo, desde Bolonha, que as coisas têm, na minha opinião, piorado. Eu ia dizer o mesmo. Portanto, acho que está na altura de fazer uma reavaliação séria. Coisa que é difícil, sim. Sim. Principalmente demorosa. com rotatividade do Ministério da Educação, não é? Mas, Sim, mesmo claro. assim, é algo a pensar seriamente, até na questão dos professores. Isto é bastante complexo, mas vamos ver. Eu, quando preparar as minhas intervenções e a minha candidatura para Ministro da Educação, nós falámos nisto melhor. É pena que é um cargo a convite, mas... Mas pronto, posso... Sonhar comanda a vida, portanto, eu não te quero cortar as pernas, mas... Força nisso. Agora estás-me Desculpa. a fazer... Eu tenho este pendor para estragar sonhos. Não estragaste. Deste mais Mas empenho. deixa-me confessar que eu, quando era pequena, queria ser Ministra da Saúde. E, Isso faz, Beatriz. Isso faz. Exatamente. Ainda não faz. estou convencida que tenha eu era um morrido bocadinho esse mais meu sonho. realista. No quarto ano perguntavam o que queres ser eu, Presidente da República. Pronto, isso também se faz. Portanto, mas esse é Não unipessoal. duvido, não duvido. Essa ainda se sabe faz. um Olha, dia. eu explico-te como é que fazes isso. Esperas mais uns anos, não és velho o suficiente. Depois vais para um grande grupo televisivo
vivo, falas lá com jornalistas durante anos suficientes para toda a gente saber a tua cara, e depois ganhas. É assim. Portanto, nada tendencioso. acho que é acima da parte de tirar fotos e dar beijos a senhoras, mas isso, pronto, é uma questão mais pessoal. Se as selfies não forem bem a tua cena, tens de arranjar alguma coisa mais. Olha, eu tenho 12 anos de experiência no folclore. Dizia-se que o Paulo Portas dançava muito. Isso é perfeito, isso é Portanto, perfeito. olha... Cria uma ligação com o eu eleitorado. sei dançar o vira. Portanto, Isso- olha, já tenho aqui dois ou três pontinhos a mais. É fenomenal. Cria uma ligação com o eleitorado, que raramente acontece. Olha, a Portanto, comunicação social ia adorar. Os trocadilhos que se pode fazer ao ouvir. sem dúvida Ia alguma. adorar. Ai, os trocadinhos. João, tens o meu voto. Obrigado. Pá, Atira-te. eu acho, Tira-te ao mar. eu acho que isto vai ficar para a posterioridade quando tivermos todos em cargos extremamente elevados, obviamente. Epá, pronto, concluímos que a democracia é como o sistema das médias. É mau, mas ninguém arranja uma alternativa. Pronto, mas Foi uma Isto fica tirada para um provocadora próximo só debate. para... isto tem de ficar para o próximo debate. A natureza da Ou então lá democracia fora, quem sabe. demora um bocadinho mais Tem do planos que... para jantar? Pá, por Pessoal? acaso, depende da altura a que sairmos. Sou capaz de não ter nenhum, literalmente. Portanto, vamos ver. E isto, por acaso, já está a estender-se bastante. Beatriz, temos de continuar com o plano estabelecido. O que é que nos traz aqui em termos de iluminação cultural da tua parte? Essa foi a parte mais fácil porque eu já tenho uma resposta modelo e nunca me arrependi desta recomendação que faço sempre, que é o filme Get Out, do diretor Jordan Peele, que é uma pessoa que eu também já sigo há alguns anos porque é um comediante fabuloso. Tem um programa que se chama Key and Peele, da Comedy Central, que é muito bom, também recomendo. E o Get Out é um dos filmes mais inteligentes que eu já vi na minha vida inteira. É um thriller, acho que algumas pessoas também o caracterizam de filme de terror. Eu não vejo filmes de terror, por isso eu vou acreditar que é um thriller. Tem uma conotação racial muito forte. É exatamente sobre... não posso desvendar muito, senão dou spoiler. Pois. É exatamente sobre as relações sociais e raciais nos Estados Unidos. Digamos que à sua maneira aborda o racismo. Exatamente. A sua maneira de aborda abordar o racismo, isso é uma boa forma de pôr as Sim, coisas. podemos Quando não ouvem revelar. esta descrição do filme, dá sempre vontade de o ver, por isso, por favor, vão ver. É um filme incrível, com atores maravilhosos que não têm reconhecimento suficiente, por isso vão ver. E contem aos vossos amigos e digam que fui eu que vos mandei ver. Claro que Divulguem sim. por aí. Divulguem por aí. Divulgação é sempre necessária. Obrigado, Bia. Nada, Por acaso não vi, mas tenho de ver também. Depois de ler o livro de João, isto não pode ser feito tudo ao mesmo tempo. Que bonito. Primeira leitura. Sim, eu não gostei. Mas tens de perceber, eu considero a literatura a maior das artes. Portanto, vou sempre pôr livros aqui e cinema ligeiramente abaixo, apesar da Pronto, minha... nas pausas da leitura. Sim. Tu vês o filme. Tenho a dizer que a minha alma foi beliscada positivamente com essa, Ainda bem, João, ainda bem. com esse poema. De nada, O de André nada. está aqui para Nada. beliscar as almas. Epá, é isso que eu faço profissionalmente. Já estamos aos 52 minutos de gravação. Isto está a ficar bastante intenso. E tipicamente temos mais um tema, portanto vamos ver se abordamos isto rapidamente. Olha pá, eu sou um moço irreverente e vou-te já... Força. E vou-te já ajudar. É assim, eu vou começar com uma história engraçada, mais uma vez devido à minha irreverência. É engraçada, se não acharem engraçada, façam de conta. Então é assim, Sem dúvida. eu Depois não paga vou no dizer fim. o tema, mas vou começar pela história engraçada e depois digo qual é o tema, que foi a inspiração. Ora bem, eu há uns tempos estava na A11, na autoestrada, e eu fui aos mapas ver que distância tinha aquele trecho de autoestrada em que se passa essa história. São 28 km. E em 28 km eu contei, no sentido contrário, 15 minis vermelhos. Passada uma semana, eu fiz a viagem outra vez no mesmo trecho e contei 13 minis vermelhos. Eu já perdi a conta às vezes que isto aconteceu, mas são contagens deste género sempre que eu faço a viagem. Como eu vou a pensar, o que raio é isto? Eu não faço ideia, ainda hoje não consegui perceber o que é. Se alguém souber que me diga, se alguém que estiver a ouvir isto souber que me diga, mas isto pôs-me a pensar, aquele bichinho da conspiração, isto é publicidade subliminar, eles querem me forçar a comprar um mini vermelho. Então pôs-me a pensar, como é que se regula uma coisa destas? Já me estou a abstrair da história, isto foi só uma coisinha para introduzir o tema, como é que se regula uma coisa destas? Porque como é que se regula aquilo que eu não tenho consciência que está a acontecer? Por acaso apercebi-me, mas há muitos outros exemplos de publicidade que
que tentam procurar esse estímulo em nós, aquele estímulo inconsciente, tentam fazer-nos pensar naquilo. Ou podes não ter contado outro tipo de carro que tem aparecido mais vezes. Pois, se calhar aquela publicidade era para anular a publicidade de Fiat 500 amarelos, que eu não reparei neles porque estava atento aos minis vermelhos. 13 Nada minis provável. Fiat 500 amarelos. Mas estás convencido que é uma estratégia de marketing e publicidade ou coincidência total? Não sei, pode ser uma grande... Isto já aconteceu várias vezes, eu contar um grande número de minis vermelhos em 28 km. Alguma manipulação? Pensas que há Não aí? sei, mas achava extremamente engraçado se fosse aquele... É possível que haja uma conspiração de Aquele meu bichinho pela conspiração. um grupo de stands de automóveis que calhar. desejem que tu compres tiram os minis à rua, Sim. todos ao mesmo hora. Não 11, não 11. Não, 11, atenção, tem de ser naquele... Mas essa preocupação pela legislação ou regulação é que é incrível. Porque, por um lado, eu acho injusto. Eles podem usar esse mecanismo para fazer campanhas publicitárias ou de propaganda, o que lhe quiserem chamar, para coisas que até são desumanas ou imorais e que fogem à ética. Ir à noite à casa das pessoas e dizer vota no André. Nesse género de Por coisas. exemplo, isso Não, mas eu acho que a publicidade subliminar é regularizada, é medida e é julgada quando há casos de abuso. Agora, qual é a legislação? Isso mas não o que eu faço acho ideia. engraçado é que se for tão subliminar ao ponto que as pessoas não se apercebem, e então não dá para aplicar a legislação, porque eu não posso condenar uma pessoa por um crime que não sei o que aconteceu. Pois. Isso é um bocado complicado de dizer, não é? Como é que era? O primeiro passo é saber que há um problema. Se não sabes que há, não vais legislar, não é? Não devemos saltar para legislar todos os acontecimentos e certamente não o excesso de minis vermelhos. Mas, bem, não sei. Certamente que haverá muita publicidade subliminar e há gente que é paga, e bastante bem paga, para manipular pessoas como eu e para me fazer comprar coisa que não funciona, porque eu não tenho dinheiro suficiente, mas isso é algo que eles não podiam prever, portanto é malévolo na mesma. Agora, como controlar isso? Não faço ideia. Manipulam os sonhos. Conta como publicidade subliminar, porque eu estou a lembrar-me aqui de um exemplo, não sei se vocês têm noção, mas a maioria dos cinemas, à hora do intervalo, lançam uma espécie de cheiro a pipoca. Isso é verdade? E há imagens que passam tão rápido de Coca-Cola e pipocas, porque é isso que te no desperta. cinema? Sim. A sério? Mas isso é clássico, desde os primórdios do cinema, que eu Nunca reparei. Exatamente. Só que eu não consigo explicar, porque lá está, são domínios tecnológicos que não entendo, mas passa tão rápida as imagens, vai passando pequenas... O teu subconsciente lê, mas o teu consciente não. Exatamente é isso. E tu sentes a vontade. E acho que toda a gente... Eu não sou muito fã de cinema, mas quando vou acho que há sempre, nem que seja por contágio dos outros que estão a comer ou a consumir, mas mesmo que a sala esteja com pouca gente, tens aquela vontade enorme de buscar uma Coca-Cola. E acho que dos exemplos mais clásicos era a Coca-Cola. Sim, completamente. É isso que mas a Coca-Cola investe imenso em publicidade, como a cena toda do Pai Natal é assustadora, não é? Sim. Eles têm trademark no som que tu fazes quando abres a lata de Coca-Cola. Se vocês repararem, a sessão passa sempre nos anúncios. E eles têm a marca registada assim, uma desse coisa. som. Exatamente. É e é uma lata a abrir. patente do som. Exatamente. E é uma lata a abrir. Estás a ver? Está tudo regulado. Não há nada que se escape. Mas acho que não era esse género de regulamentação que ele queria dizer. Mas isso é muito complicado de controlar. Sim. Já viste que é um tema complicado que não dá para comentar assim tanto quando estamos a precisar de... Deixa-me só Força. Tens outro exemplo, porque esse não me parece muito conflituoso. É se há alguma coisa mesmo que mexa com... Creio que esta era uma piada sim, também. Não, esta história, eu reparei mesmo nisto. Sim, eu não estou a dizer que não reparaste. Digamos que eu reparo em coisas estranhas, mas... Eu tenho problemas mentais, para quem não sabia. Olha, eu vou na sexta-feira, por isso vou reparar nisso tudo. Vou contar os sentido contrário. números. Se estiver no teu síndrome, vais ver porque vais estar com eles, percebes? Eles estão contigo. Se fores um mini vermelho, és um deles. Ou seja, é um Seat. 1900 e troca o passo. Também é vermelho, portanto. Sim, exatamente. Ups, afinal há mesmo aqui um problema. Faz parte da conspiração e não sabia. Aqui isso foi a história que me fez lembrar disto. Já ouvi várias coisas nas lojas. Já ouvi falar de... Estiveram mesmo um estudo numa loja de vinhos. Eles punham o música alemã, passaram música italiana e as pessoas eram levadas a comprar vinhos vindos desse país. Notavam que havia, durante aquela faixa de tempo em que a música passava, notavam que as vendas de vinhos daquela zona aumentavam consideravelmente. São tudo formas de tentar manipular o desejo. Portanto, e mesmo achei curioso. A questão das disposições dos produtos nos supermercados é uma cena que me fascina imenso.
o facto de eles porem o pão à porta porque tem aquele cheiro característico do pão e se tu entras com fome metes logo uma baguete no saco e esse tipo de coisas. Os produtos mais caros estão nas prateleiras mesmo diretamente à frente dos teus olhos, os mais baratos estão nas de cima, nas de baixo. Acho que é genial, eu que adoro. Eu e o Beatriz somos fascinados por este mundo do mercado. Os mercados. O marketing é uma área que para mim oscila entre o extremamente manipulativo e assustadora e fascinante. Sim. Mas lembro-me até de um supermercado que metia cerveja ao lado das fraldas, porque havia muitos pais solteiros ou coisa assim que iam àquele supermercado, portanto eles faziam o pessoal comprar logo cerveja quando iam comprar as fraldas dos bebés. Engraçado que no meu Pingo Doce a maquilhagem está ao lado da comida de bebé, por isso acho que é uma comparação parecida. Portanto, isso é tudo muito... Não sei, eu no geral sou bastante contra métodos de manipulação para a compra e para o envolvimento das pessoas no mercado. Eu acho que já passamos há muito tempo os limites da publicidade aceitável. Mas não, pronto, vocês eu sei que gostam muito de marketing e isso tudo. Só aquela do YouTube que é um bocado chata. O resto está tudo pacífico. Sim, a do YouTube é horrível. João, peço desculpa, mas... Ok. Temos de longe demasiada publicidade em virtualmente todo lado. Sim. E virtualmente é a palavra certa. Porque é assustador. nas redes virtuais, no universo virtual, nem sequer vou entrar por aí. Está muito na moda também falar do regulamento de proteção de dados, mas nem sequer vou entrar por aí, porque vez, quando eu estava a ver pianos na internet, porque eu estava a pensar arranjar um piano, infelizmente aquilo é tudo caríssimo, mas enfim, estava a pensar. E... depois, passado algum tempo, dei por mim numa página qualquer e eles estavam a sugerir-me pianos dentro do preço mais baixo possível. Portanto, eles obviamente que andaram ali a verificar e a tentar fazer com que o pessoal compre tudo o que pode, o tempo todo, em qualquer altura. Gasta qualquer cêntimo e nós ficamos contentes. Eu acho isso horrível. Introduzir assim uma coisa super, super rápida. Força. Quero saber se vocês já repararam, porque isto é um tema de conversa super relevante no meu grupo de amigas. Uma coisa que acontece constantemente é, nós estamos a falar de qualquer coisa com os telemóveis em cima da mesa e passado alguns dias, imagina uma viagem a Moscovo, passado alguns dias parece um anúncio da Ryanair de viagens para Moscovo que estão super baratas. E tu nunca pesquisaste aquilo e tu nunca fizeste nada senão falar sobre esse assunto perto do teu telemóvel. Sim. A mim nunca me aconteceu, mas... Isso é assustador. Isso acontece-me constantemente. Eu já tive uma conversa com malta de engenharia e eles tiveram formações, na altura, eles eram até de Aveiro, dessa área do marketing, etc. E pelos vistos isso acontece mesmo. Sim. E eu fiquei de boca aberta durante 10 minutos. Não sabia que era possível, mas depois comecei a ficar atento. Sim, nós sacrificamos de longe demasiada da nossa privacidade em nome da venda do produto, na minha opinião. Portanto, não estamos sozinhos às vezes. Aliás, acho que houve recentemente, aliás, não foi nada de todo recentemente, mas houve ali uma coisa qualquer com umas bonecas que tinham um microfone para que a criança pudesse chamar a boneca e os microfones estavam a gravar para a companhia que as vendiam. Portanto, houve literalmente conversas entre pais e coisas assim que depois foram utilizadas por uma data de propósitos. Acho que a coisa arrebentou por causa de um político qualquer que estava envolvido com a cena das bonecas e foi gravado quando não devia ser. Que basicamente o pessoal ficou assustadíssimo porque estavam a comprar uma boneca para uma filha ou para um filho e de repente aquilo tem microfones que nos grava. É o avanço desregrado da tecnologia e é por isso que nesse aspecto concordo bastante é como tu estavas a dizer, o direito e as nossas capacidades de controle e regulação não avançaram tanto quanto a tecnologia. Mas acho é lento por si, portanto. Sim, mas acho que precisamos de acelerar um bocado. Mas não sou suspeito. Eu não vejo a tecnologia como um problema. A tecnologia não é um problema, mas... Eu também acho que acho que são as intenções. Para se não houvesse microfones, não estávamos aqui a fazer isto, por exemplo. Não estou a dizer que a tecnologia é um problema. Eu estou a dizer que tudo que o humano cria, por definição, pode ser usado para o mal. Sim. Porque nós somos criaturas extremamente conflituosas por natureza. E sim, eu estou aqui a chamar mal a marketing desregrado e a captação de informação através de bonecas. És desses gajos liberais. Em teoria, a liberalização da economia é aquilo que eu sou um bocado contra aqui, mas onde é que eu ia? Sim, tecnologia. Não é mau, pode ser mau. Temos de ter cuidado para que não seja mau. E até que ponto é que vai... Quando é que vai deixar... Quando for impossível de controlar os efeitos? Quando formos comandados pelos cyborgs.
Pode demorar um bocado, pode não demorar um bocado, não sei. O futuro está no atravessar da esquina, portanto... Está. Há 20 anos atrás o pessoal jamais imaginaria aquilo que hoje em dia nós podemos fazer. Eu hoje falei pelo meu telemóvel com um amigo que estava no Japão e assim como quem diz olá a alguém do outro lado da rua, e isso, se pensarmos um momento, é Fascinante. um pouco assustador até como as coisas evoluíram, como nós nos habituamos e nem sequer pensamos mais nisso e tomamos isso por garantido e, entretanto, somos todos espiados pelos nossos telemóveis. Portanto, enfim, eu desconfio, Chico. Eu sei que tu és... Eu sou tecnocético, ok? Sou tecnocético. Não sou desses tecnocratas como o Elon Musk que acreditam que fazemos assim e de repente todos os problemas da humanidade são resolvidos. Se fosse assim tão fácil. Ainda uns diziam que era o fim da história. Bem, pronto. Fukuyama. Precisamente. Fukuyama estava obviamente enganado quando ele disse isso, mas na altura a perspectiva era diferente, não podemos censurar para ele. E também não sabemos se não morremos todos e isto não é um holograma, uma realidade virtual. Podes só existir tu, Beatriz. E somos todos entidades eu gosto de criadas. Que sim. Gostas? Eu acho. Só existo eu. Epá, isso era horrível. Estou a brincar. Não estou a dizer que era horrível só existir tu. Era horrível só eu acho existir que era eu. ótimo. Vamos lá a conversa para um pendor existencial. Podemos levar a conversa para o Matrix, que o Chico adora. Olha, eu gostava muito. É a tua sugestão cultural. Ou então eu recomendo Recomenda? as festividades do São Pedro na Póvoa de Varzim, de 25 de junho a 7 de julho. E porquê recomendas tu as festividades de São Pedro na Póvoa de Varzim? Olha, porque sou da Póvoa de Varzim Grande cidade. e acho um escândalo que se fala muito de Santo António e do São João e se fala menos de São Pedro. São boas festividades. Porque eles podem dar à bulha aos santos e isto é complicado. Eu nunca sei qual santo é a melhor qual. parte. E peraí, o São Pedro é o que manda a chuva, segundo dizem o Sim, povo. também dizem que o portanto, São Pedro é bipolar por causa do tempo você estar meio morado e tal. Pronto, é sempre estados engraçado. de alma. O São Pedro é um santo incompreendido lá Gostei no fundo. deste tópico. É fazer justiça quanto às festas dos santos. Acho bem. Eu nunca os sei identificar, confundo-os todos. O pessoal Deixa fica eu todo zangado comigo. Ora bem, isto é de 25 a 7 de julho, pelo menos na Póvoa de Varzim. Há outras terras em que se festeja o São Pedro. Terras, obviamente, que não interessam aqui, não é? Exatamente. Neste caso, não. Póvoa só uma, a de Varzim mais nenhuma. Isto vai ser complicado. Vá. A grande noitada de São Pedro é de 28 para 29 e pronto, quem estiver interessado em... Obviamente que de 25 de junho a 7 de julho é um calendário um bocadinho alargado para irem todos os dias ver que atividades é que há na Póvoa de Varzim, nessas grandes festividades. Só consegue para o enterro, consegue para isso. Exatamente. Oferece vale a uns pena. finos. Se forem, eu posso pensar nisso. Nós vamos. Pá, Olha, eu costumo ir por todos mim, os anos, desde pequenina. Pronto, então sabes Sobre que é uma Bairro boa Norte. festa. Bairro Norte. Claro. Pá, isso Sim leva-me mesmo, a sim falar mesmo. das marchas e das rusgas. Ou das rusgas. Que, já agora- Rusgas? que não são rusgas policiais. Eu é estava a engraçado. pensar nessas. As marchas ou as rusgas São são incompreendidas. As São rusgas, populares, as rusgas. as rusgas são um sinónimo para as marchas populares. Eu admito, quando disseste rusgas, eu imaginei uma Uma casa cama. a ser assaltada por um conjunto de SWATs. Não, estas são mais Às divertidas. vezes a polícia tem de intervir, mas não são assim tão... Estas festas populares são muito mais selvagens que eu As pensava. rusgas são gente a dançar pela rua. Incrível. Vai lá. Mas muito bem. Quase que parecemos sul-americanos. Incrível. E aí está feita a minha recomendação cultural. Obrigado. E o Matrix também, já que estamos nisto. Também. Já agora. Eu acho que o Matrix está subentendido cada vez que faz uma Sim, recomendação sim. cultural, não é? Acho que sim. É a tua Não, marca. não vale a pena. O verde dos Redundância. bairros é o verde do Matrix. É o mesmo. É a mesma cor. Está cientificamente provado. Obrigado pela contribuição para o Matrix enquanto forma de arte. Já estamos a mais de uma hora disto. Para os sobreviventes que tenham ouvido até agora, obrigado. Eu sei que é um esforço. E parabéns. E parabéns. Já estão... Mesmo que não sejam finalistas. Exatamente. Pronto. Há níveis de parabéns diferentes, São pessoal. São finalistas ok? de outra coisa qualquer. São Exato, finalistas de terem ouvido este podcast Exato, até ao exato, fim. exato. Estamos quase lá. Só mais um bocadinho, aguentem. Como, pronto, não podia deixar de ser, vamos então aos momentos finais deste grande empreendedorismo artístico, que é o Periférico. E vou pedir a cada um dos nossos convidados que basicamente deixe uma nota final, alguma coisa que queira realçar. Também é um momento para se autopromoverem, se quiserem. Eu deixo que isso aconteça. Olha, eu vou começar por dizer que, para além do São Pedro ser um santo incompreendido, as rusgas também é uma palavra incompreendida, porque pode ser um momento bonito de dança pelas ruas da cidade e não um confronto policial iminente, como uma entrada forçada num edifício.
Muito obrigado, Chico, por esclareceres que rusgas não são obrigatoriamente conflituosas, podem ser coisas belas e danceiras. É uma boa forma de terminar aqui esta tua intervenção breve, mas essencial, no grande panorama das coisas. Beatriz, o que é que queres deixar com os nossos ouvintes? O meu single ainda não saiu, por isso eu não tenho grandes coisas a promover. Mas é inevitável, portanto, recordem-se. Olha, aqui o da Maria Leal já saiu. Tem que ver se... Por isso é que o meu não saiu agora, não consigo. Não consegues combater. Em relação a festas populares, as da minha terra, da Vila das Aves, por acaso são este fim de semana, por isso se quiserem aparecer à Vila das Aves este fim de semana. Não há rusgas, mas podemos inventar uma. E de resto eu tenho de agradecer, muito obrigada. O periférico foi uma ideia que eu acho excelente e eu já costumo ouvir a RUM e entrar aqui dentro para mim é... Estou completamente a fangirlar, que é o ato de ser uma fangirl, que é o que eu sou pela RUM. Há que admitir que eu gosto bastante deste estúdio. É super giro. Tem assim um certo tem caráter. Tem história nas paredes. Dá para perceber, tem muitos buracos. Intencionais, gente, intencionais. Atenção, vocês não veem isto, mas isto é tudo cortiça, portanto, são Até buracos bem. intencionais. Por acaso vem, é verdade. Eu esqueço-me que isto agora é gravado. Senti uma tristeza na tua alma. Acho que a próxima atividade em que o SESIM devia investir era visitas de estudo à RUM. Pensei que ias dizer Eu num estúdio de gravação de rádio completamente equipado, coisa que eu concordo. Se vocês puderem, eu também concordo, sinceramente. Bem, eu não vou estar aqui a discutir isso, mas é uma coisa a discutir noutras género de ocasiões. Mas pronto, mais alguma coisa que queiras deixar com os nossos ouvintes? Muito obrigada, gostei muito. Apareça ao nosso podcast, que ainda não existe, mas quando existir, vocês vão ser os primeiros convidados. É bem, essencial, magnífico, muito obrigado. E tu, João, que tens para deixar? És mesmo o último, portanto, que vais deixar nos ouvidos dos ouvintes? Ingrata. Olha, eu apetece-me pegar, já que estamos a falar em festividades, apetece-me pegar ali no repto do Chico e dizer, e com aquela questão que ele falou das rusgas, que há uma necessidade, e porque estamos em crise nesse aspecto, de valorização cultural das nossas tradições. Não fosse eu, folclorista, há 12 anos, com muito orgulho. Portanto, e de facto, lá está, isto é o meu mindset. Rusga para mim significou logo tabulado, significou logo baile e não. Ainda bem que eu fui o único que pensou em violência policial. Mas é engraçado porque há pessoas que têm a reação do André, que eu também. Mas deixa-me só, já que estão a fazer apelo às festas das vossas terras, eu também vou fazer. Força. Isto não foi intencional, mas pronto. Mas agora é uma. Há 3 dias muito importantes que vocês têm que gravar nas vossas agendas, que é 13, 14, 15 e 16, que já não são 3 dias, de agosto, que são as festividades da Nossa Senhora dos Remédios em... desculpem, enganei-me. Nossa Senhora do Socorro, na minha cidade, que é Peso da Régua. Portanto, se querem ver uma ainda melhor interpretação de fogos de artifício a sair do Rio Douro, sem ser no Porto, ali na zona ribeirinha, têm que ir a Peso da Régua. E o 14 de agosto, este é um convite mais direcionado, é só a melhor festa de sempre, que é, basicamente, toda a gente sai à rua uma noite inteira a beber pelas ruas, onde não há segredos para ninguém, toda a gente, de forma livre, está ali num ambiente de partilha. Num momento de partilha e de baile. E já há estas referências do 14 de agosto no Maluco Beleza. Falávamos há pouco. Portanto, já há personalidades, não é? Que já vão ao 14 de agosto. Portanto, é essa ilustre metrópole da Ponte da Régua. Mas os cintos lá são tão baratos que eu nem ofereço, está bem? Portanto, já me estou a imiscuir de oferecer qualquer coisa. Pronto. Mas podias fazê-lo na mesma. Está bem, um para cada um. Eu acho que era apenas adequado. O mínimo, exatamente. Apenas adequado. Já que vais trazer tanto turismo para a tua cidade natal com 3 pessoas, com isto gravação. vai ser... Eu acho que pelo menos mais uma quarta convencemos de certeza. E vai arrebentar pelas costuras. Eu acho que sim. Só para Também isso, fechada na na mala do limpeza. carro, bem bem convencida. Até porque a cidade é visitada por milhares de pessoas nas festas. Portanto, mais 4, acho que vai arrebentar. Eu também acho que sim. Bem, eu tenho aqui de mencionar a minha grande cidade, que é Guimarães. Passem lá a qualquer altura, é sempre magnífico. Qualquer data em Guimarães é uma boa data. E sentam-se num berço, não é? Sim. Ou num prestário. O belo berço da nação. Se bem que nós também temos um momento onde toda a gente vai para a rua beber,
no nosso caso também toca tambor, que é do Pinheiro, toda a gente conhece. Eu, quando era mais novo, não gostava, mas aprendi a apreciar bastante aquilo. É de facto um momento onde toda a gente vai para a rua. É como o vinho, ninguém gosta no início, depois... Epá, eu sempre gostei do vinho, mas isso é outra história. Mas de facto, acho importante apoiarmos as nossas festividades locais. Porque na realidade são as pequenas coisas locais que se fazem o dia a dia. Não podem ser só grandes eventos. Os grandes eventos são ocasionais, mas as nossas festividades locais são aquilo que nós lembramos durante muito tempo. Eu agora fiquei assim levemente melancólico. Nostálgico. Sim, nostalgia. Eu ainda sou relativamente novo, não posso ser tão nostálgico ainda nesta altura, mas enfim. Sobretudo em exames, a falar de festas, isto é... Mas passa, João, mas passa. Mas passa, quase lá, quase lá. E pronto, chega a altura de fazer então o fecho desta edição, que é uma das edições mais longas em memória, talvez a mais longa. A culpa é inteiramente minha, não dos nossos ilustres convidados. Concordo. A culpa é do Estado. A culpa é dos outros. É de alguém. De alguém será, mas eu não me importo de imiscuir a culpa em mim próprio. Vou agradecer, obviamente, aos nossos magníficos convidados. Obrigado, Beatriz. Obrigado, João. Sem vocês isto não seria possível e não seria de todo tão interessante. Queria agradecer também ao Chico por ser aqui um pilar essencial daquilo que é esta experiência radiofónica. Portanto, obrigado. Olha, André, e eu quero-te agradecer a ti, pá. Porque nunca te agradecem no fim, pá. E é um escândalo. Porque sabes que eu faço agradecimentos e, honestamente, eu não mereço agradecimento de todo. Eu faço isso. Mas nós agradecemos também. Eu faço isto porque estendemos gosto. Aqui. Não precisa de todo. Não faças isto. E aqui o obrigado ao André por ser o nosso moderador. Ele está a chorar. Só que Mas vocês não vamos estão a lá, ver. André, Estou a chorar, não estou... Aposto que isto no microfone vai ficar incrível. Vai, de certeza. Eu ouvi, está magnífico. Obrigado pelo agradecimento. Sinto-me tocado. Estou efetivamente a suar pelos olhos. Está calor aqui, gente. Portanto, não me julguem. E, claro, agradecer à Rádio Universitária do Minho, sem a qual não era possível fazer isto, pelo menos com esta qualidade e este ambiente. Pronto, a qualidade é questionável, eu percebo, mas o ambiente não é, gente. O ambiente não é. Portanto, obrigado à Rádio Universitária do Minho. E, claro, a todos os ouvintes que, como eu disse há bocado, sobreviverão até este momento ou passaram à frente. Também é respeitável. Eu percebo. Às vezes há gente que quer verificar se isto foi bom o suficiente para ver a parte do meio. Tudo bem. Ouçam. Foi giro. Confiem. Obrigado a todas estas pessoas. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, certamente, aos nossos magníficos convidados. E, pronto. Damos como terminada esta edição. Obrigado a todos. Adeus e até para a próxima.